Vamos de defender lados divergentes a partir de agora? Jair Bolsonaro vai se tornar inelegível ou não? Vamos ouvir com a Basília Rodrigues. Chegou a hora do Dois Lados. É isso, Elisa. O Tribunal Superior Eleitoral avalia que o conjunto da obra poderia levar a uma eventual condenação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, naquele processo que pede a inelegibilidade de Bolsonaro. Para integrantes da corte, a reunião dos embaixadores, ali prestes às eleições de 2022, a minuta do golpe e a divulgação de um inquérito da Polícia Federal sobre uma suposta invasão de sistemas do TSE formariam um quadro amplo de situações em que Bolsonaro teria espalhado desinformação sobre as urnas. Para debater este assunto, nós vamos receber aqui no CNN Dois Lados de hoje o deputado federal do PT, Zé Neto, e o deputado federal do PL, Domingos Sávio. Muito bom dia aos senhores, obrigada por estarem aqui nos estúdios da CNN Brasil, aqui em Brasília. Tudo bem? Bom dia, Basília, meu amigo Zé Neto. Prazer estar aqui debatendo com você e a todos que estão nos acompanhando. Deputado Zé Neto. Bom dia, Basília. Bom dia a todas e todos que estão nos dando o prazer da audiência. Meu amigo Domingos Sávio, deputado do PL de Minas. Satisfação estar com vocês. A quem interessa a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro? Vou jogar para o senhor Zé Neto. Os dois são estreantes no quadro, mas eu vou começar pelo senhor parlamentar para responder esta pergunta. Por que Bolsonaro tem que ficar inelegível? Olha, eu diria que o mais importante num momento que nós estamos vivendo no Brasil, de recomposição, inclusive, dos valores da República, é exatamente termos a lei sendo cumprida. Ele não pode estar acima da lei, acima da justiça e acima das nossas instituições. O que nós vivemos no último dia 8 de janeiro nos deixou um rastro muito ruim no mundo inteiro, que afeta a política, que afeta o convívio social, inclusive que afeta os nossos interesses todos, inclusive econômicos, porque a gente está falando aqui a instabilidade, nós precisamos ter estabilidade no Brasil, nós estamos falando aqui em devido processo legal, estamos falando aqui em credibilidade da justiça, e eu acho que ele tem que ser investigado na medida que hajam indícios concretos de que houve irregularidade nas suas condutas. E essa inelegibilidade, quem vai dizer o que vai ser feito, evidentemente, é a justiça, é a lei, mas a lei sendo tratada como de fato ela deve ser tratada, com toda essa condição de imparcialidade e dando todo o direito de defesa ao ex-presidente. Deputado Domingos Sávio, a quem interessa a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro? Bom, é claro que interessa àqueles que temem que possam perder a eleição para ele daqui a alguns anos. Agora, a quem não interessa? Ao Brasil. Não interessa ao Brasil que a gente continue em cima do palanque, brigando, e que o nosso judiciário fique fazendo ativismo político. Como é que alguém pode falar em conjunto da obra para acusar Bolsonaro, depois de ter liberado Lula para concorrer, tendo sido condenado em primeira instância, segunda instância, em terceiro, o próprio Supremo negou vários habeas corpus, dizendo que não, a prisão estava correta, e aí depois ele pode concorrer. Agora, já vão dizer que o Bolsonaro não pode concorrer com uma ideia de conjunto da obra, sem ter objetividade, sendo que ele o tempo todo disse, olha, eu não abro mão, e não só dizia, mas falava isso em público e agiu assim, não abro mão de agir no limite da Constituição. Ele dizia, dentro das 4 linhas, ou seja, no limite da Constituição. Isso ficou claro, porque não houve absolutamente nada comprovado contra o Bolsonaro. Aí pega uma minuta apócrifa, que não está assinada por ninguém, alguém teve uma ideia infeliz, aí você condena o presidente pela ideia de uma outra pessoa. Quer dizer, se liberdade de opinião é um direito sagrado numa democracia, imagina você condenar alguém pela opinião de uma outra pessoa, porque aquela outra pessoa é ligada a ele. Então isso é um absurdo total, agora faz mal para o Brasil. Porque nós estamos precisando de pensar na reforma tributária, nós precisamos de sair desse discurso de que queremos pacificar e ter atitudes para pacificar. E eu vejo pessoas de bom senso dentro do PT, e eu faço esse elogio ao Zé Neto, que está aqui, que entendem o seguinte, vamos contribuir para melhorar esse país? Então acho que está na hora de alguns aí descerem do palanque e a gente, de fato,
preocupar com o futuro do Brasil. Sávio Neto, a minuta do golpe foi apreendida na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, também ex-secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. Ainda não se sabe quem foi que formulou o texto, mas ela estava lá, num lugar muito bem guardado, de acordo com as investigações da Polícia Federal, na casa de Anderson Torres. Os senhores acham que o governo de Bolsonaro flertou ou abraçou de vez um plano golpista? Neto. Olha, o que nós temos que colocar com muita clareza, que esse não é um assunto para ser tratado, e aí eu concordo com o Domingos, que inclusive preside uma importante frente parlamentar na nossa Casa Legislativa, no Congresso. Ele e o Efraim é senador, ele preside a frente parlamentar do Comércio e Serviço e na Câmara ele é o presidente dessa importante frente, e ele sabe que quem mais defende que nós temos que sair do palanque sou eu. Defendo que temos que sair do palanque. Exatamente isso. Agora, nesse caso, dessa situação de Bolsonaro, não é para ser tratado na política, para ser tratado no judiciário. Mas um judiciário que não faça o que foi feito no passado. Porque no passado a gente viu um juiz, alguns procuradores agirem em total discrepância com a lei. Inclusive criando, como a gente viu lá no passado, a teoria do fato de prender alguém porque achava que seria. E isso foi por conta de falta de investigação adequada, falta de prova material e falta de independência mesmo para valer do judiciário. Acho que o judiciário tem agido com independência, tem agido com imparcialidade e tem que ter credibilidade, tanto interna como externa. O Brasil precisa de credibilidade no nosso judiciário. Então é o judiciário que tem que cuidar disso. O judiciário que tem que dizer, não se trata apenas de um folheto e de uma nota apócrifa. Agora, se trata também de fatos que aconteceram. O 8 de janeiro não está restrito ao 8 de janeiro. Infelizmente, nós vivemos 4 anos de desrespeito às instituições, inclusive, Domingos, ao próprio parlamento. Nós vivemos isso por um tempo, um desrespeito muito grande do presidente da República. Então, que essa história do golpe, ou que essa história da quebra do devido processo legal, do Estado de Direito, isso estava na cabeça de alguns lá, eu não digo de todos, muito pelo contrário, eu acho que tem gente como você que defende a democracia, e como defende, eu vejo lá no dia a dia. Agora, é preciso que a gente não deixe que o Brasil seja exposto para o mundo e que a sociedade brasileira, que o povo brasileiro ache que é comum um presidente, ou agora um ex-presidente, flertar não, defender em alguns momentos a quebra e a ruptura do Estado Democrático de Direito. Então isso tem que ser investigado sim, e tem que ser investigado com robusteza, para não acontecer o que aconteceu lá atrás com o presidente Lula, que foi preso por achismo. Então esse achismo nós não queremos. Agora, queremos justiça. E quem deve tratar dessa situação é o judiciário. O parlamento, a política deve tratar agora, como o próprio Domingos falou, de fazer uma reforma tributária de Estado, de conversar, de dialogar, de integrar as necessidades do Brasil ao Poder Legislativo, para que a gente possa dar as respostas que o Poder Legislativo tem que dar e o Executivo também. Então, acho que essa situação de Bolsonaro é caso para ser tratado na Justiça e, evidentemente, passa na política esse debate que nós estamos fazendo aqui. Mas quem tem que tratar é o Judiciário com independência, altivez e imparcialidade. Deputado Sávio, a minuta do golpe, na visão de integrantes do judiciário com que a gente tanto conversa, investigadores, críticos na área política também, daria materialidade, seria ali de forma concreta uma prova desse plano de golpe no Brasil, né, no governo de Jair Bolsonaro. O senhor que é do PL, partido do ex-presidente, o senhor que esteve na base de sustentação do antigo governo, pode dar o seu relato pessoal de que o governo passado flertou ou abraçou, de fato, um plano golpista no Brasil? Basília, veja bem, eu sou um médico veterinário. Eu sou um homem de origem simples e eu vou responder essa sua pergunta como eu imagino que seria a resposta não é só de quem está no PL, não, de qualquer pessoa séria, responsável que queira dar uma resposta justa. Veja bem, essa minuta do golpe, né? Tratada com essa alcunha de minuta do golpe, esse documento sem nenhuma assinatura, apócrifo, que não se sabe com clareza quem teve a infeliz ideia,
até porque, como o próprio Zé Neto disse, ele conhece o meu comportamento e a minha biografia com 8 mandatos. Eu jamais pactuaria com qualquer atitude golpista ou inconstitucional, mas essa minuta foi encontrada após a saída do presidente Bolsonaro. Vamos admitir aqui, é óbvio, eu creio que ela tenha sido produzida por alguém antes dele sair, enquanto ele era presidente. Ele era presidente da República. O artigo 142 diz que o presidente é o chefe das Forças Armadas, o que não dá direito a ele de fazer golpe. Mas ela foi encontrada lá. Isso prova, e aí eu não estou falando como advogado, mas como cidadão, prova a seriedade do presidente. Ou seja, com certeza alguém, assim como falou para o ministro, falou para o presidente do meu partido, que disse que recebeu cobrança de algumas pessoas no aeroporto, eu também digo isso. Com frequência alguns diziam para mim, mas vocês não vão fazer nada? Vocês vão deixar o Lula tomar posse? Eu falei assim, olha, a questão está sendo avaliada pela Justiça Eleitoral e quem decide se ele vai tomar posse é a Justiça Eleitoral. Alguns ficavam nervosos, ficavam com raiva. Assim como quando eu votei o impeachment da Dilma, a turma do outro lado dizia, é golpe, ficava bravo comigo. Então eu concluo a minha resposta. O presidente Bolsonaro agiu de forma correta, porque se alguém mostrou para ele ou não mostrou, o certo é que muitos queriam, às vezes, alguma atitude fora das linhas da Constituição. E ele tomou alguma atitude fora da linha da Constituição, ele agiu, ainda que tenham mostrado para ele, aí mostra até a seriedade, a responsabilidade, não é? De que ele se manteve nos limites da Constituição. E ele não tomou nenhuma atitude que pudesse comprometer a transição. Pelo contrário, a gente inclusive ouvia os elementos do governo dizer, não, os processos de transição estão ocorrendo normalmente, a equipe de transição está aí, os atos estão sendo publicados e o processo está ocorrendo normalmente. O presidente sai do Brasil, fica até dia 31 de dezembro, cumpre o seu mandato, vai embora para que o governo, inclusive, inicie. Mas a polêmica continua, a tentativa de torná-lo inelegível. É isso que eu disse na minha primeira resposta. Isso não faz bem para o Brasil, isso não é adequado, isso não faz bem nem para esse governo que tomou posse, para o governo que tomou posse. Eu quero o bem do Brasil, eu quero que as coisas funcionem, eu quero que a gente, de fato, corrija os problemas que temos e eles são inúmeros, né? Agora, ficarmos aqui tentando culpar o presidente por uma minuta que não foi, com a hipótese de que alguém pode ter mostrado para ele, e se mostrou e ele não quis colocar em prática. Palmas para o presidente, não quis colocar em prática. Então, é isso que está óbvio. Agora, quando ainda fala em conjunto da obra, quando ainda vem pressão em cima do próprio Judiciário, do Tribunal Superior Eleitoral, para que ele torne o presidente inelegível, é continuar um ambiente de eleição, sendo que nós vamos ter eleição em 2026 para presidente da República, está longe, né? Deixa o presidente Lula fazer o seu trabalho, deixa o presidente Bolsonaro tocar a sua vida como cidadão, né? E nós brasileiros, especialmente nós parlamentares, aí eu concordo com o Zé Neto, vamos cumprir o nosso dever no Congresso, né? E que o Judiciário haja, mas haja com imparcialidade, não com ativismo político, que eu já disse e repito aqui ao vivo, por mais de uma vez, na minha opinião, e eu tenho direito à minha opinião, senhor ministro Alexandre de Moraes, o senhor tem tido atitudes que não correspondem ao que a Constituição prevê. O senhor vai além. O senhor condena um partido porque ele recorreu à justiça. Ora, não se pode recorrer à justiça no Brasil? Isso, para mim, é uma insensatez absoluta. É rasgar a Constituição, porque alguém, quando se coloca acima dela, seja o Bolsonaro, seja o Lula, seja o Alexandre de Moraes, isso é inaceitável. E eu estou sempre pronto para dizer isso, porque eu tenho 8 mandatos de vida pública. Nenhum processo, o que não é nenhuma vantagem. É dever meu. Agora, esse dever me dá o direito também de querer que a justiça no Brasil seja imparcial. E, infelizmente, a opinião que eu tenho é que, em alguns momentos, a justiça eleitoral não foi imparcial no Brasil. Bom, a gente está quase no finalzinho do Dois Lados. Eu vou dar ainda 30 segundos de manifestação para cada um. Olha, sim, a minuta do golpe, de acordo com as investigações, foi entregue para Anderson Torres enquanto ele era ministro da Justiça. Então, sim, o presidente na época ainda era Jair Bolsonaro. Por isso, essa ligação, o que é visto pelos investigadores, pelos judiciários, críticos de modo geral, de que a minuta foi produzida durante o governo de Bolsonaro. E o que aconteceu depois é o que também é objeto
de investigação. Bom, a gente tem mais uns 30 segundinhos aí para cada lado, para que os senhores possam dar suas considerações finais e avaliarem a ausência de Bolsonaro fora do Brasil. No finalzinho do ano passado, ele já não aparecia em tantos eventos públicos e agora, 2023, com o governo Lula. A falta de Bolsonaro no Brasil tem dado alguma diferença ou impacto no ambiente político? Neto. Olha, o ex-presidente Bolsonaro tem que ser investigado. Tem que ser investigado. E ele tem que voltar para o Brasil. Ele tem que cumprir o que a lei estabelece. Quem está querendo fazer palanque, aí eu digo isso com todo carinho e respeito ao nosso deputado federal, Domingos Sávio, é quem está querendo fazer com que uma CPI seja aberta para discutir o que a Justiça já está investigando com transparência, com devido processo legal e acompanhando todo o critério da Constituição e das normas do Brasil. Portanto, ele tem que ser investigado, a gente tem que saber, de fato, todas as ocorrências e implicações que aconteceram, não só no dia 8, mas muito antes, inclusive com o rombo de 300 bilhões que foi deixado nas contas públicas em função de movimento eleitoral feito pelo ex-presidente. E quem vai dizer se ele vai ser preso, se ele vai ficar inelegível, o que vai acontecer com ele é a justiça. E a gente tem que acreditar na justiça brasileira e fortalecer as nossas instituições, fortalecer a nossa democracia e fortalecer o Estado de Direito no Brasil. E no mais é dialogar, como o próprio Domingos disse, deixar o palanque e construir um Brasil melhor para brasileiras e brasileiros. Qual a diferença para a política a ausência de Bolsonaro aqui no Brasil nesses últimos meses? Deputado Sávio, suas considerações finais. Olha, eu acho que a atitude do presidente Bolsonaro, não só porque é óbvio, isso não é só ele, todos os presidentes ao terminarem o seu mandato, o próprio Lula fez isso e outros presidentes, eles precisam descansar um pouco, é exaustivo, uma campanha pesada, mas ele fez mais do que isso. Ele se ausentou do Brasil para ficar mais isento e mais distante de todo o calor que continua no pós-eleição, no início de governo, para que, inclusive, o governo pudesse ter os seus primeiros 100 dias e produzir algum resultado que, infelizmente, não produziu até agora. Agora, o presidente, até estando fora do Brasil, começa a ser culpado por estar fora do Brasil. Ele deve voltar ao Brasil em breve, cumprir a sua missão como cidadão. Agora, eu digo ao meu amigo Zé Neto, eu acho que querer uma CPI para investigar o dia 8, uma CPMI, Câmara e Senado investigando, é querer a transparência dos fatos. Dizer que está tudo sendo investigado com profundidade pela Justiça, primeiro que é preciso corrigir isso. Não é dever da Justiça investigar. Aliás, o Alexandre de Moraes é que passou a se colocar como vítima, abre um inquérito, ele próprio abre, ele investiga, ele manda prender, ele decide, sem respeitar o devido processo legal, no meu entendimento, inclusive prendendo 1.800 pessoas, já soltou mais de 1.000, sem ter clareza por que algumas mulheres, inclusive, ficaram até no Dia das Mulheres, né? Para dizer, não tenho nada contra você, agora você pode ir embora, a gente já festejou o Dia das Mulheres com você, porque parece que foi uma pena por ser mulher. Você espera até o Dia das Mulheres que eu te solto, né? Agora, nós temos que investigar isso, inclusive para punir, né, aqueles elementos de direita que tenham, de fato, cometido crime. E aqueles que se omitiram e que estavam dentro do palácio, eles não precisam ser investigados, responsabilizados. Aqueles que se omitiram de cumprir o seu dever, é com imparcialidade que nós queremos a investigação. Por isso eu não só assinei a CPMI, mas ela precisa de ser instalada. E é estranho que o governo não queira. Se o governo afirma aos quatro cantos que aquilo foi um ato de bolsonaristas, extremistas, terroristas, e agora não pode investigar, tem alguma coisa muito errada nisso, não é? Mas eu concluo, Basília, dizendo o seguinte: o meu espírito é de servir ao Brasil, mas servir com imparcialidade, mas com coragem, sem me omitir. Né? E isso me permite ter essa relação boa aí com o Zé Neto, com vários outros, não só do PT, mas especialmente do PL, que eu acredito ter um partido que tem hoje uma responsabilidade enorme com o Brasil. Imagina um país sem oposição, cadê a democracia? Acabaria. É isso, olha, vocês são bons de debate, mas não são bons de cronômetro. 30 segundos aqui, estouradíssimos. Bom, conversamos com o deputado federal do PT, Zé Neto, e o deputado federal do PL, Domingos Sávio, que com certeza voltam em outro Dois Lados. Até mais.